Olá, boa tarde a todas, todos, todes. Bem-vindos a mais um episódio do Mulheres na Pandemia, número 14. Como a gente tem dito nos últimos tempos, né, Margarete? A gente preferia não ter chegado até o 14º episódio. O Mulheres na Pandemia era para ser um programa rápido, né? Que tivesse um começo, um meio e fim assim, e na verdade está durando muito mais do que a gente imaginava, mas enquanto houver pandemia, que a gente espera que acabe rápido, a gente estará aqui. E a gente já disse que a coisa está se desdobrando de uma tal forma que daqui a pouco a gente vai ter que fazer um Mulheres no Pandemônio. Meu Deus. Vai ter que mudar o título do programa e continuar, porque a gente vai precisar, né, realmente. Mas é isso, então, lembrando, né, a gente está a cada episódio aí se aprimorando, eu vou fazer os agradecimentos iniciais aqui enquanto vocês estão chegando, como sempre. Então, lembrando que Mulheres na Pandemia é um projeto independente, voluntário, sem patrocínio, criado pela iniciativa da Ana Laura Prates, que vos fala, psicanalista aqui em São Paulo, e da Margarete Pedroso, jurista também em São Paulo, da OAB de São Paulo. A gente agradece a participação igualmente voluntária de todas as nossas convidadas, mostrando que a sororidade e a rede de apoio entre mulheres é o caminho para a construção de um futuro mais justo e feminista. E a gente, depois do episódio da semana passada, que foi Mulheres com Deficiência, a gente passou a compartilhar também o voice note para quem precisa de legenda, né? Então, se a gente não tem condição de ter tradução em Libra, mas temos aí esse aplicativo que já foi compartilhado aí para baixar, se vocês precisarem, se alguém precisar. E lembrando, então, né, que justamente o que nos moveu a criar esse programa, aliás, hoje eu acho que a gente está com um tema muito próximo, né, Margarete, daquilo que nos mobilizou para criar essa iniciativa, que foi justamente a verificação de que a pandemia estava trazendo, paradoxalmente, uma vulnerabilidade maior ainda, né, ou seja, mais acentuada do que já existe, embora seja muitas vezes invisível e embora muitas vezes silencioso, tanto assim que os números mostram que houve um aumento enorme de números de assédio, de número de violência doméstica, de número inclusive de feminicídio, e esse foi um dos motivos que nos motivou a criar esse programa. O outro foi também o fato de que a pandemia explicitou a rede de apoio entre mulheres e o quanto muitas vezes essa rede também é invisível, o quanto essa rede sustenta a economia, sustenta a produtividade, o quanto o trabalho doméstico é um trabalho não remunerado, mas fundamental para a economia. A gente entrou em contato nas últimas semanas com dados alarmantes também em relação à quantidade de mulheres que passou a cuidar de terceiros agora com a pandemia. A Margarete até brincou no penúltimo programa, né? E a outra metade já cuidava, né? 50% passou a cuidar e a outra 50% já cuidava. De alguém, Acho que teu microfone está falhando, né? Ana. 70% se sente mais cansada agora do que estava antes, né? O acúmulo de o acúmulo de trabalho de funções, que sempre foi uma realidade das mulheres, de uma maneira em geral, se acentuou também, né, agora. Então, essa realidade, a gente tem também acentuado muito isso, né, de que ninguém é vulnerável em si. O que faz uma pessoa ser vulnerável é justamente
o laço social e o discurso que atinge as pessoas de maneira diferente, né? Então, o vírus é democrático na medida em que ele pode contaminar qualquer um, né? Qualquer corpo, mas a pandemia não é, né? Que a pandemia ela não atinge as pessoas de modo igual e especificamente as mulheres são atingidas de uma maneira extremamente agressiva, violenta, explicitando essa situação já tão delicada em relação aos direitos das mulheres. Isso é o contexto geral, né? Ao longo dessas semanas a gente vem conversando com as mais variadas mulheres de diferentes gêneros. Curioso falar isso, mulheres de diferentes gêneros, né? Mas acho que é importante. Falamos com mulheres trans, falamos sobre diversidade sexual, de diferentes raças, né? Falamos com as mulheres indígenas, que foi sensacional. Temos tentado garantir, na medida do possível, sempre a presença de mulheres negras aqui, embora a gente está preparando um Mulheres na Pandemia especial também com mulheres negras. E hoje, inclusive, a gente passou esse tema na frente de outros que a gente já tinha programado, justamente pelas ocorrências das últimas semanas, que as nossas queridas convidadas certamente vão poder falar, a Margarete também, essa questão da violência sexual e do assédio é uma questão que a Margarete trabalha bastante, né? Então hoje eu vou ficar aqui aprendendo bastante com vocês, escutando vocês. Eu vou fazer então uma breve apresentação aqui do tema de hoje e das nossas convidadas, passar a palavra para a Margarete, falar um pouco mais, ela está muito mais familiarizada assim, com essa questão do ponto de vista jurídico, inclusive, do que eu, e em seguida a gente passa a palavra para as convidadas de hoje. Então, os dados do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020 mostram números alarmantes em relação à violência sexual no Brasil. A cada 10 estupros notificados, 8 deles as vítimas são mulheres, sendo que dessas, 50% são negras. A terrível porcentagem de 54% é de meninas de até 13 anos. São 4 meninas estupradas por hora no Brasil. Em mais de 70% dos casos, os abusos sexuais ocorrem na própria casa das vítimas ou do suspeito, que é do sexo masculino em quase 90% dos casos. Como que será que a gente pode ler esses números? Embora o imaginário comum ainda insista, né, e sustente a ideia de que o estuprador seja um doente mental, um pedófilo, no caso de crianças, uma espécie de monstro caricato, né, a realidade revela que a maior parte dos abusadores tem uma aparência comum e está bem perto das vítimas. O problema, portanto, é bem mais profundo do que poderia se pensar a partir de diagnósticos de supostos transtornos mentais ou individuais. Trata-se claramente de um grave efeito de questões estruturais da nossa sociedade. É evidente que aqueles que cometem crimes devem ser julgados e responsabilizados. Mas será que simplesmente punir é suficiente para acabar com a violência? A gente fez um episódio especial do Mulheres na Pandemia com mulheres egressas, mulheres no cárcere, né, para falar justamente sobre punitivismo e sobre essa fantasia de que pôr na cadeia resolve os problemas, né? O machismo estrutural da nossa sociedade ainda enxerga as mulheres como objetos sexuais e seus corpos são erotizados desde a infância. A maior parte das mulheres que sofre abuso e violência sexual tende a sentir-se culpada
o que pode acarretar, além da violência já sofrida, né, a violência em si mesma, uma série de consequências psíquicas e dificuldades afetivas e de relacionamento, que a pessoa leva muitas vezes para o resto da vida, se não tiver um trabalho específico, né, com essas pessoas que sofreram esse tipo de violência. O histórico pacto de silêncio impera, e os abusadores acabam sendo protegidos pela impunidade e pelo segredo, muitas vezes segredos de família. A violência sexual contra mulheres, especialmente de meninas, é, portanto, sintoma de uma sociedade que expõe as crianças ao consumo, ao mesmo tempo em que sua própria imagem passa a um lugar de erotização e mercadoria, em um processo que alguns sociólogos, como Jane Felipe de Souza, chamou em 2002 de pedofilização generalizada. O mesmo falso moralismo que impede atualmente a educação sexual nas escolas e sonega à infância sua condição desejante, ao mesmo tempo incentiva sua espetacularização. Como podemos juntas transformar esse cenário trágico? O Mulheres na Pandemia convida a debater sobre mulheres e violência sexual com nossas convidadas, Natália Pereira Veronese, que é advogada, mãe e ativista por direitos sexuais e reprodutivos, a Neuza Maria, que é psicóloga, especialista em saúde mental, fundadora do projeto Renascer e coautora da cartilha Eu Me Protejo, esse último projeto do qual eu também tenho orgulho e satisfação de fazer parte. Vou passar, então, a palavra para a Margarete, e, em seguida, para as nossas convidadas. Sejam bem-vindas aqui ao Mulheres na Pandemia. Marga, com você. Olá, boa tarde a todas, a todos e a todos que nos assistem mais uma vez, né, nesse sábado. Eu acho que a gente vem de 2 semanas, né, Ana Laura, muito tristes para as mulheres, e pela primeira vez eu acho que, embora o assunto que nos tenha movido a criar o Mulheres na Pandemia tenha sido a violência, pela primeira vez, nessas últimas 2 semanas, nós tivemos que sair um pouco do assunto da pandemia e voltar a um velho assunto, que é a questão da liberdade dos corpos das mulheres, né? Nós tivemos um triste caso no Espírito Santo, há 2 semanas atrás, que culminou com uma revitimização de uma menina, de uma criança de 10 anos, que havia sido estuprada por o tio e tinha engravidado desse tio. Mas, mais do que a violência, e aí mudando, dando um segundo ponto de vista do foco da violência, porque que o estupro é uma violência, a gente já sabe que o estupro é uma realidade, os dados estão aí para mostrar, como outros dados que eu vou até tentar aqui apresentar brevemente com relação à violência contra as mulheres. Nós temos a violência de Estado, a violência de um Estado que não cria políticas públicas pelas mulheres, que não sequer aplica suas próprias leis, porque vamos combinar que o aborto legal está previsto no Código Penal de 1940, e ainda revitimiza uma criança, querendo que ela tenha uma outra criança. Não bastando tudo isso, porque toda a história dessa menina, eu acho que a gente pode falar no decorrer do programa, porque eu acho que é muito exemplificativo, essa história que nos moveu a criar esse episódio, inclusive passar à frente de outros temas que nós tínhamos, né, que essa foi a razão disso. Além de toda essa violência que essa criança já vinha sentindo, desde o estupro que ela vinha sofrendo há anos, né? Mais do que isso, nós tivemos agentes públicos que coagiram essa criança a não interromper essa gravidez, que era risco de vida a ela. E mais do que isso, a expor nome, endereço, a ficar na porta de um hospital de uma menina que estava ali passando por momentos trágicos e a pregar contra a interrupção do aborto legal. Veja bem, nós não estamos aqui ainda falando sobre a luta das mulheres por ter o direito ao próprio corpo e ter o direito a interromper suas gestações indesejadas. Nós estamos falando de um aborto legal, daquela prevista em lei. E no caso dessa menina, 2 hipóteses.
a hipótese de risco de vida, porque uma criança de 10 anos não tem condições de levar uma gestação a termo sem correr risco de vida, isso está em todos os anuários da medicina, e fruto de um estupro, fruto de uma violência. Ela preenchia 2 requisitos legais, e assim mesmo pessoas vinham ali defender a vida. E aí, que vida? E a partir desse ponto é que eu quero partir, porque ontem nós tivemos uma segunda violência, e aí contra todas nós, mulheres. O Ministério da Saúde ontem, dia 28 de agosto de 2020, quase assim, conto de aia, né? Porque essa legislação que foi ontem publicada no Diário Oficial é fruto de uma série que poderia ser de ficção, mas infelizmente é realidade. O Ministério da Saúde ontem, ele publica uma portaria, a portaria 2282 de 2020, que estabelece uma série de condições para a interrupção do aborto legal, entre os quais a obrigação do profissional da saúde que atender uma mulher vítima de violência ter que relatar isso para a autoridade policial imediatamente. Essa autoridade policial vai colher depoimento obrigatório dessa vítima. Essa vítima terá que passar por uma série de exames que terão que ser catalogados por esse médico, informado à autoridade policial. Entre os exames, está explícito na portaria, a submissão à ultrassonografia com imagem do feto, que a vítima poderá até não querer ver. Que vítima de aborto quer ver o seu feto num exame de ultrassonografia? Que vítima de estupro, desculpa. Que mulher que queira, que precise do aborto, que vão combinar que nem toda mulher quer o aborto. O aborto é necessidade. A interrupção de gravidez não é algo que a gente resolve fazer como quer ir para o shopping. É necessidade, e às vezes necessidade de saúde, seja física ou psíquica. Então, submissão à ultrassonografia, obrigatório de relatório médico, obrigação de oficiar a autoridade policial, que é uma luta antiga do movimento feminista, do movimento de mulheres, do movimento de saúde pública, para que a mulher não precise ir à autoridade policial se ela não quiser. A mulher que quer interromper a gravidez fruto de uma violência, ela pode ir a um hospital sem precisar ir na delegacia. Ela só vai à delegacia se ela quiser. Ela só vai narrar esses fatos se ela quiser. Essa portaria 2282, ela obriga a mulher a narrar os fatos de violência. Está lá como condição para ela interromper a gravidez, que ela narre ao médico todos os fatos que ela foi submetida de violência, com autoria, identificação do sujeito que praticou esse crime, e detalhes do fato, a fim de promover a investigação. Isso significa que essa mulher vai ter que ouvir, vai ter que viver de novo toda a sua violência, mesmo se não quiser, se ela quiser interromper sua gravidez. Essa portaria é uma vergonha. Pior do que qualquer violência é a violência de Estado. E eu quero deixar isso aqui, eu quero inaugurar a minha fala, eu juro que eu tinha planejado outras coisas, eu tenho aqui até slide de dados de violência, mas essa portaria ontem foi algo assim que promoveu, acho que em todas as mulheres, uma revolta gigantesca, porque não é só um retrocesso, é dizer para nós aquilo que a gente já sabe, que os nossos corpos não importam para esse Estado, para essa política de governo que se instala. O que importa para esse governo hoje não é isso. É uma mulher que esteja de novo no privado, é uma mulher que seja assim estuprada pelo tio, pelo marido, pelo pai, pelo padrasto e se cale. Porque, como bem disse a Ana Laura, a maior parte da violência contra a mulher, não só a violência sexual, mas todas as demais violências, são dentro de casa. Quando você obriga uma mulher a dizer a autoria do seu estupro para ter direito ao aborto legal, você está obrigando essa mulher a denunciar o pai dela, a denunciar o padrasto, a denunciar o tio, a denunciar o irmão dela. Isso significa impedir que esse aborto, inviabilize esse aborto. É isso que está por trás dessa portaria. Não querem a interrupção de gravidez.
Mas não querem, não porque estão preocupados com a vida, não querem porque querem dizer para a gente que nosso lugar é no silêncio, nosso lugar é sendo vítima de violência. E por que isso? Porque a violência, é exatamente o que a Ana Laura começou a falar, a violência estrutural. A culpa da violência não é do fulano que praticou o estupro, o assédio, porque essa violência ela vem de toda a sociedade, essa violência é a base de poder. Como disse o Foucault, o poder ele se baseia em estruturas. E uma das estruturas para controlar os nossos corpos de mulheres, e eu falo aqui do lugar de mulher branca, privilegiadíssima, eu sempre falo isso aqui todo sábado, né? Das mulheres negras, esses índices são muito piores, né? E o nosso lugar é no silêncio, é na omissão, é se submetendo a isso. E se engravidar, vai ter o filho, porque essa vida que importa é a vida do moralismo, é a vida que sustenta esse poder. Porque o que esse governo liberal, capitalista, moralista quer é que nós fiquemos em casa, que nós fiquemos no privado, que nós não vamos para a vida pública. E a violência não deixa de ser uma forma de controle. E é isso que os números dizem. Eu tenho aqui até slide, Ana Laura, eu quero dar a palavra para as nossas convidadas, mas depois eu acho que a gente pode falar desses números, eu acho que é bem interessante trazer esses números, principalmente um número que eu acho assim, o mais assustador, que eu já antecipo, é que 35% dos homens pensam que a culpa pelo estupro é da vítima. E 40% das pessoas acham que a vítima é que provoca o estuprador, né? Então, eu acho que esses dados são muito importantes, porque é o dado que traz a sociedade como enxerga a violência, e não como a violência em si. O quanto que essa violência que sustenta essa sociedade, né? Eu acho que a gente passa... eu quero voltar a falar disso, é o meu ponto de estudo, é minha área, mas desculpem até o desabafo, né? Mas eu acho que o que aconteceu ontem é muito sério. Não desqualificando todas as nossas vítimas, mas ontem todas nós viramos vítimas com essa portaria, e a portaria está em vigor, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente dizer que pouca gente sabia disso, tá? A gente começa por quem, Ana? Acho que a Ana está com problema de conexão. Acho que a gente pode começar pela Natália, pode ser? Vamos lá? Vai lá, Natália. Vou tirar aqui meu microfone do mute. Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas as pessoas vão estar vendo isso depois. Não sei, né, vamos... Mas muito feliz. Eu sempre começo as lives agora com assim, né? Porque a gente não sabe, às vezes a pessoa deixa para ver depois. E muito feliz de estar aqui com vocês por uma razão muito triste, né? Que a gente fica feliz de poder ter ainda espaços, eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem, espaços de diálogo, né? E pelo menos aqui nas redes sociais, né? Onde a gente tem algum tipo de posição, enfim. E é isso aí que vocês falaram, acho que vocês já começaram a transmissão lindamente, com todos os dados, parabéns pela pesquisa, pela iniciativa, por estar abrindo esse canal de diálogo, e não sei nem o que mais complementar, né, assim, o que a gente tem para falar é que hoje é um dia muito emblemático. Eu acho que quem é ativista, quem é advogada, quem também não é, que né, as próprias pessoas da sociedade aí, quando acordam e tem essa notícia dessa portaria, e isso não é explicado, né, isso não é trazido de uma forma que possa trazer clareza, né, para as pessoas, para que elas possam entender quão grave é isso é assim... muito difícil, então eu acho que a gente tem que começar essa live falando da importância, né, de a gente ter que lutar para ontem, erguer a nossa voz agora, para que isso não passe mais, né, para que isso seja revogado, enfim, não sei agora qual vai ser a nossa melhor estratégia, a gente está aqui para pensar juntas, inclusive. Estou perguntando nas minhas redes se vale a pena a gente fazer nota de repúdio pela OAB. Eu sou integrante da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher da OAB da Bahia, apesar de ter me mudado aqui para São Paulo esse ano, durante a pandemia, para cuidar, né, da minha família. Junta com a gente. Aqui ficar mais unidos para enfrentar.
Então, estou aqui, estou morando em São Bernardo agora, né? Ainda não entrei aqui na OAB de São Paulo, mas estou chegando aqui para a gente ver como a gente consegue ter uma atuação mesmo, né? A gente sabe que pela OAB a gente às vezes consegue fazer uma nota de repúdio, eu acho que tem que sair para ontem, em todas as seccionais, já conversando aqui, acordei conversando com as nossas colegas, nesse sentido, eu acho que a primeiro passo, apesar de ter uma grande... sempre tem resistência quando a gente fala de nota de repúdio, as pessoas acham que não tem uma importância tão grande, mas eu acho que tem sim, tem importância. Então, começar aqui minha fala hoje, me posicionando como uma advogada feminista, antirracista, que agora estou aqui me posicionando contra essa portaria. Eu acho que ela é inconstitucional, claramente, ela fere a CEDAW, ela fere o Estatuto de Roma, ela fere outros institutos internacionais que a gente tem para proteger, além da própria Constituição Federal. É importante trazer isso, né, que fere institutos que foram trazidos para o nosso ordenamento depois de muito sangue derramado, né? Então, assim, são retrocessos que a gente sabe, a nossa democracia já tão frágil como a gente vem vendo, né? Cada dia mais vilipendiada, cada dia mais atacada, e é difícil de encontrar até formas eficazes, mas, assim, começar pelo repúdio, eu acho que é o primeiro passo, sabe? É repudiar mesmo esse tipo de decisão. Os nossos corpos, eles são, né, muito mais do que só produtores de mão de obra, então a gente não está nesse mundo aqui, a gente não veio ao mundo apenas para cumprir uma função que seria predestinada a um corpo de mulher, que é a de nascer, se casar, ter filhos e, né, depois cuidar desses filhos até a exaustão. Então, sendo aí, como traz a Silvia Federici, né, nos textos dela, essa força de trabalho. Então, quando a gente se coloca nessa sociedade como agentes de transformação, a gente tem que entender que existe um caminho que a gente tem que trilhar e que ele vai começar pela ocupação massiva dos cargos de poder. Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa de solução para enfrentar esse obscurantismo todo que está chegando, com claras evidências de backlash, que a gente sabe que é uma punição pelos avanços, né? Então, eles estão usando de uma força estatal para punir alguns avanços que a gente teve, e isso é muito, muito grave e precisa ser repudiado, precisa ser impedido, mas precisa também ser esclarecido, que existem muitas pessoas na sociedade que não representam esse tipo de pensamento. Então, a gente vê que o Brasil recentemente se posicionou como os países islâmicos, como países muito conservadores lá na ONU. A gente começou a nossa causa, também sou integrante do Causa, né, desse projeto, e a gente começou para falar sobre isso, né, sobre esse posicionamento, e a gente já está vendo aqui portaria saindo no ministério que não tem ministro, né, então um desministério de um desgoverno que não pensa na vida, né, então a gente pode falar claramente nessa altura do campeonato, né, dia 29 de agosto, dia da visibilidade lésbica, inclusive, que existem retrocessos importantes sendo feitos e que eles foram estrategicamente pensados. Então, que a gente precisa também entender que, como sociedade, a sociedade brasileira, ela não é refletida nesses valores. São valores que pouquíssimas pessoas estão aí colocando como se fossem valores que a gente defende, sendo que a nossa Constituição, ela garante coisas diferentes. Então, assim, não existe tabu em se posicionar contra uma portaria que obriga as pessoas a se submeterem à tortura, claramente à tortura. Quando você expõe uma mulher a ter que assistir o seu ultrassom, eu quero frisar nessa parte. Sabe, é uma tortura psicológica, é uma tortura que a gente está sendo submetida em decorrência de alguns avanços que a gente está obtendo, como no caso da menina, onde o aborto foi garantido. Então, em clara oposição a esse tipo de avanço, de manutenção do que a gente já tem em lei, a gente está recebendo aí uma punição estatal. Então, que fique claro que não é por acaso que alguns dias depois a gente tem essa portaria de um ministério que não tem ministro, e de um ministério que deveria estar se fazendo outras perguntas e se preocupando com coisas mais importantes, como, por exemplo, no pré-natal. Então, eu sou ativista por direitos sexuais e reprodutivos, eu estou vendo que as mulheres, durante a pandemia, 8 para cada 10 mulheres mortas durante a pandemia por Covid são brasileiras, enquanto estavam grávidas. Então, assim, se o governo estivesse preocupado com a vida
desses bebês e desses nascituros, o governo já estaria construindo casas de parto separadas para essas mulheres não serem atendidas no mesmo ambiente hospitalar contaminado por Covid, por exemplo. Então, não é fazendo portaria para impedir, para obrigar uma mulher a assistir um ultrassom, para obrigar uma mulher a procurar uma autoridade policial, que a gente vai diminuir os nossos números de morte. Então, assim, com o que é que esse ministério está preocupado? Está preocupado em atender o bem-estar melhor da sociedade e garantir a vida? Não. Está preocupado com uma disputa ideológica inventada para manipular mesmo as pessoas, sabe, baixamente, manipular as pessoas com assuntos que elas ainda receberam de uma forma muito velada, né, de uma forma que a gente não fala sobre aborto como o que é feito por uma mulher, que uma para cada 5 mulheres de até 40 anos passou por um aborto, já fez um aborto. A gente não fala do aborto como o que é praticado por mulheres que estão entre nós, a gente sempre acha que é uma coisa assim muito distante, não explica o que é, e aí a gente tem esse tipo de reação do governo. Então, assim, se eu tenho para contribuir em mais alguma coisa do que o que vocês já colocaram, eu acho que eu me sinto até pequena diante de tudo que vocês colocaram de dados. A gente já tem apresentado, né, dados, a gente já vem apresentando um trabalho contínuo de pesquisa, porém, esses números, eles estão escondidos, a gente não sabe quantas crianças estão sendo submetidas a abuso sexual, porque a gente não tem ainda uma delegacia, né? E aí a gente vai falar ainda sobre esse absurdo. Eles querem que as mulheres recorram à polícia para reportar o estupro, mas não tem delegacia da mulher, né, que baste, que seja suficiente, né, de acordo com o que a gente tem já na lei. Então, assim, que tipo de estratégia é essa, né, para o Brasil que eu quero descer? Assim, tá difícil, né, colegas? Acho que eu preciso passar a palavra aqui, porque era isso, assim, estamos indignadas, repudiamos esse tipo de conduta, estamos unidas para enfrentar isso com as forças que a gente tem, né, que a gente tem, sim, algum tipo de influência política, quem tem capital político é o momento de estar fazendo roda, assim, em pleno sábado, não tem problema, estamos aqui, porque o assunto é muito grave, diz respeito à vida das meninas, das crianças, né? Não é para falar de mulher abortista, aquela mulher louca que já vem no imaginário da pessoa, que sai por aí sem roupa, mostrando os seios, com placas, não é isso, né? São as mulheres que estão trabalhando, as mulheres a professora do seu filho, a pessoa que trabalha com você, do seu lado ali no gabinete, a sua mãe, a sua irmã, a sua sobrinha, a sua neta, né, são pessoas normais do seu convívio que fazem aborto, que é um processo fisiológico que no entendimento das mulheres não é visto com essa gravidade, né, que não tem esse tabu todo. A gente tem que ter acesso, sim, ao remédio, ao misoprostol, como a Defensoria Pública já veio fazendo pedidos para que essas mulheres tivessem acesso a esse remédio pela farmácia, então a gente devia estar lutando para esse tipo de avanço, né, para a mulher passar por menos protocolos para poder ter acesso ao remédio, e a gente está vendo aí um retrocesso, onde eles colocam obstáculos, em vez de facilitar a vida das pessoas que passaram por um crime, que sofreram um crime, que foram vítimas, né? Então é isso. Passando a palavra aqui. A Neuza agora. Vamos lá, Neuza. Se apresenta para a gente. Bom, gente, meu nome é Neuza Maria, eu sou psicóloga, né? E eu fundei o projeto Renascer, que é um projeto que trabalha contra a violência doméstica há mais de 12 anos. E hoje também eu faço parte do Eu Me Protejo. E assim, eu vou fazer minhas respostas em cima do recorte que a Ana Laura fez, que foi primeiro o recorte de raça, depois de gênero e depois de violência infantil. Na pandemia, se a gente vai falar sobre o recorte de raça, a gente precisa entender que o Brasil ele é o segundo maior país do mundo em população negra, perdendo apenas para a Nigéria. Então, se é o segundo maior país do mundo em população negra, por que não temos políticas públicas para a população negra? Por que não temos políticas afirmativas para as mulheres negras? Por que as mulheres negras morrem mais e sofrem mais violência doméstica? Por que as mulheres negras elas têm 10 vezes mais chances de serem afetadas pelo vírus do que as mulheres brancas? Elas têm tendência maior a ter anemia falciforme, pressão alta e diabetes, que são, digamos, fatores que comprometem a saúde dessas mulheres frente a, digamos, essa pandemia que nós estamos agora.
O Brasil ele foi construído em cima de corpos negros escravizados. Sem chances de estudo e trabalho, até hoje a mulher negra tem os seus corpos sexualizados e perseguidos. E nós estamos em pleno século XXI, gente. Então isso não muda. E para mudar, nós precisamos colocar em prática o que a gente fala tanto, mas a gente não consegue, que é a sororidade e empatia. É a gente se colocar no lugar do outro, é a gente ver a mulher, né? No recorte de gênero, a gente também falando desse recorte de raça, quando se fala sobre mulheres, é importante saber sobre quais mulheres estamos falando. Sobre as mulheres cis, mulheres trans, negras, indígenas, mulheres trabalhadoras rurais, domésticas. Quais mulheres? Porque se a gente pensa na questão de gênero como universal, nós, mulheres, deixamos de entender que nós temos privilégios e que podemos oprimir outras mulheres. Eu mesma aqui, eu sou uma mulher falando da questão de mulher, mas eu falo do lugar que eu ocupo, tendo consciência se esse lugar é ou não um lugar de privilégio, e provavelmente é. Eu sou uma mulher descendente de negra e de indígena, mas eu tenho um nível superior e eu estou inserida no mercado de trabalho. Então, quer dizer, eu já tenho privilégio. Né? A gente precisa entender que esse racismo estrutural ele vai tirando as mulheres e ele dos lugares que elas podem ocupar. E as mulheres pensam que elas só podem ter o que a sociedade dá para elas, e a sociedade não dá nada. Eu me lembro que esses dias eu estava fazendo um trabalho na minha comunidade, que eu gosto muito de estar fazendo trabalho, né? E eu trabalho em todas as frentes, adolescentes, crianças, adultos, idosos. E aí eu estava conversando com uma mocinha adolescente que eu já assisto, né, no nosso projeto, e eu falei, olha, por que você não está estudando? Ela falou para mim, eu não estou estudando porque eu vou trabalhar. Eu falei, olha, você vai trabalhar no primeiro emprego, porque é super feliz e tal. E ela, não, eu vou trabalhar de babá, porque a minha mãe é empregada doméstica e a patroa dela vai ganhar um bebê, eu vou ser babá. Não tem problema nenhum, gente, quanto a ser babá, mas essa menina, ela precisa aprender que tem outra coisa para ela pode estudar, ela pode ser médica, ela pode ser psicóloga. Então a gente percebe que desde 1850, da Lei da Terra, que os negros eles foram destituídos de terem direito à terra e a trabalho, até hoje isso vai se reverberando em relação à população negra, e principalmente as mulheres negras. Quando eu acompanho mulheres também para fazer denúncia, são mulheres negras, assim, eu percebo que é uma violência institucional assim imensa, porque é como se tivesse uma permissão para que essas mulheres negras tivessem os seus direitos humanos violados. É como se a gente percebe assim, não tem problema nenhum, ela é negra. Sabe? Eu fico horrorizado, porque é como se as pessoas quase que falassem isso. Então, a gente precisa trabalhar essa escuta, a gente precisa integrar essa rede, a gente precisa fazer um trabalho onde essas mulheres elas possam ser vistas como sujeitos de direito, como elas podem sair desse papel de indivíduo para o papel de sujeito. E quando a gente vai falar também no recorte de violência infantil, como a Ana Laura ela começou a falar também, a gente percebe que é muito complicado para quem está na frente fazendo um trabalho de ativismo como nós estamos tentando fazer aqui e precisando que seja efetivo. Porque é um tabu, gente. Falar sobre todas essas violências é tabu, até mesmo sobre violência doméstica. A gente, agora na pandemia, as pessoas elas falam: olha, quase não tem mais notificação de violência. Não tem notificação porque não tem como essas mulheres fazerem essa denúncia. Não tem notificação de abuso porque não tem como essas famílias fazerem essa denúncia. E isso que a gente sabe, que as subnotificações, elas são imensas. Se tem 10% de denúncia, tem 70% de subnotificações. Quando a gente vai falar sobre o recorte de violência infantil, é muito difícil porque não tem como trabalhar a prevenção. E assim, para mim, uma prevenção só é efetiva quando o abuso, a violência, ela não ocorre. E para a violência e o abuso não ocorrer, a gente precisa do quê? A gente precisa trabalhar essa prevenção. Mas aí como que nós vamos inserir essa prevenção nas instituições, nas escolas, na sociedade? Porque prevenir é um problema meu, é um problema seu, é um problema de todo mundo que está assistindo essa live, porque a gente precisa proteger as nossas crianças, a gente precisa proteger as nossas mulheres também. Quando uma mulher sofre violência doméstica, eu também sofro violência doméstica, vocês também sofrem violência doméstica.
Então, se a gente não consegue pensar como rede, a gente não consegue pensar de uma forma onde a gente possa integrar essas mulheres, onde a gente possa criar políticas públicas afirmativas que vão suprir realmente a carência e essa demanda, a gente vai estar andando para trás. E esse momento, infelizmente, é um momento de retrocesso para nós mulheres. Eu mesma, eu sou uma mulher que carrego vários marcadores sociais. Mulher negra, periférica, psicóloga, trabalho na periferia. Então, a gente tem que entender que essa apartação social precisa acabar. A gente sabe a causa. Qual é a causa da violência doméstica e do abuso sexual infantil? A gente sabe que é o machismo, construção histórica e social, sociedade patriarcal, racista, machista e classista. A gente sabe qual é o efeito. Qual é o efeito? Sentimento de posse da figura masculina em relação à figura feminina. E aí isso vai gerando adoecimento psíquico, pessoas em situação de rua, automutilações, autoextermínio e feminicídio. E a gente sabe qual o resultado. O resultado é a gente descobrir, se a gente monitorar tudo isso, os mecanismos que mediam essa violência, tanto no abuso sexual infantil, na violência contra as crianças, quanto na violência contra a mulher. E a gente sabe também que tem um perfil. Qual é o perfil? Crianças, se for meninos, meninos com idade menores, porque os meninos com idade maiores, eles têm mais resistência ao abuso, eles vão ser abusados, né? Os homens, o abuso é premeditado. E a gente sabe que são mulheres negras e pobres, na sua maioria jovens de 18 a 30 anos. Então eu fico me perguntando, né? Poxa, nós sabemos qual a causa, qual o efeito, qual o público, por que que não fazemos nada? Porque o Estado é omisso, porque ele não quer, porque a violência é o quarto setor que sustenta todo um sistema que elege, sabe, que traz dinheiro, que faz político, porque infelizmente esses temas, eles elegem. Tem muitas pessoas que levantam uma bandeira dessa para quê? Para elas, de alguma forma, tirarem proveitos em relação a isso. Então, tem vários mecanismos que nós precisamos coibir, tem vários mecanismos que nós precisamos lutar, porque a gente entende que é uma violência que vai se retroalimentando, impedindo as mulheres e as crianças de terem acesso à cidadania. E nós precisamos muito lutar contra isso. Em relação à violência contra crianças, a gente tem agora o Homem Protege. O Homem Protege é um projeto inovador, pioneiro, lúdico, maravilhoso. Tem várias linguagens. Então, ele chega para a gente fazer essa prevenção de uma forma efetiva, porque ele não é político partidário e ele é sutil, ele é leve. Você consegue fazer digamos, ele é terapêutico e lúdico. Terapêutico porque ele vai inserir a família nesse contexto de prevenção. Vai inserir por quê? Porque o pai, a mãe, ele vai fortalecer os vínculos afetivos. E aí, ele vai evitar ainda mais que essa criança seja abusada, porque ela vai ter alguém de confiança para denunciar ou para pedir socorro. E ele é lúdico porque ele tem várias formas de trabalhar contra o abuso sexual infantil. Então, o professor pode trabalhar na escola, a mãe pode trabalhar em casa, o pai pode trabalhar em casa, porque a gente vai sempre levando para a mãe, mas tem a mãe, tem o pai. Claro que tem muitas mães solos, mas a gente percebe que se tem o pai na família, a gente tem que inserir, porque não tem como trabalhar a prevenção sem inserir os homens, nem na violência doméstica, nem na violência infantil também. Então, a cartilha, ela rompe com tudo isso, gente. E ela chega para trazer uma novidade que pode dar certo, que vai salvar vidas. Porque a criança, ela morre não só quando ela morre daquela morte concreta que a gente vê aí, que sensibiliza todo mundo e sai na mídia, aí o pessoal começa a falar. Ou quando, infelizmente, uma criança de 10 anos é grávida e as pessoas, infelizmente, ainda colocam a situação de aborto como mais importante do que a violência que ocorreu com essa criança, destituindo novamente o direito dessa criança. Então a gente percebe que a violência, atrás de violência, a menina ela foi violada de todas as formas. A gente entende que se fosse uma criança com uma condição socioeconômica maior, provavelmente isso não aconteceria. Essa menina não teria sido tão exposta como ela foi. Então a gente ainda tem esses fatores sociais de exclusão também. Então a cartilha Eu Me Protejo, ela vem para fazer a diferença, mas para fazer a diferença, ela precisa de ajuda das redes. As redes precisam estar integradas, elas precisam de ajuda da sociedade, da comunidade, das instituições e das famílias também. Ai, gente, eu acho que eu estourei meu tempo. Desculpa aí agora com vocês. Voltei aqui, não? Voltei? Voltou, dá para ouvir. Voltou, Margareth, voltou, você não Ana. quer falar? Voltou, tá ótimo. Então,
Você não quer Vamos falar? lá, Você falou que então. você tinha mais dados para falar, acho que você pode. Vai lá. Na verdade, eu queria compartilhar alguns dados, eu acho que para ilustrar a temática específica da violência, acho que a gente hoje pensou nesse dia, né, para falar da violência sexual, é que, né, essa portaria ontem atropelou totalmente, né, a vida da gente. Eu acho que é mais importante até falar disso, porque eu acho que a violência institucional é maior. Eu só Margarete, quero você não quer falar, acrescentar, nossa, a fala da Neuza foi Margarete, super potente. você não quer Eu falar da não estou portaria, te porque entendendo. a gente está falando como se todo mundo soubesse da portaria, né? Eu falei, eu acho que você saiu, Ana. Eu falei mais ou menos os principais pontos. Que são Eu três, né? vou compartilhar Basicamente, eu acho que depois vale aí a no pena chat. refalar, Margarete, só frisar que são esses três Tá, eu pontos, que é obrigar ela a ir lá que é fazer o a ultrassom mais autoridade grave, policial. obrigar a Isso, falar com uma autoridade que antes a gente não tinha essa necessidade, e aí ela passa a ser mais uma etapa. Antes exatamente. você podia A apenas ir outra lá para o coisa, médico e já receber. eu não sei se é o que você vai falar, que é o terceiro, mas que eu achei muito grave. Bom, então vamos refazer aqui, tá? Então, para quem pegou a gente no meio do caminho, ou para quem não leu, eu vou compartilhar aqui no chat depois o link dessa portaria, eu acho que é bem importante todo mundo ler. A Natália colocou uma coisa super importante, que foi até o que eu escrevi ontem. Essa portaria, antes de mais nada, é inconstitucional e fere vários pactos internacionais, dos quais o Brasil é signatário. Entretanto, né, o que mais a gente tem visto desde o início desse governo são coisas que são ilegais ou inconstitucionais sendo feitas e que às vezes tem aquele recuo, né, estratégico, não foi bem isso, vamos tirar, e às vezes não. Então, assim, é importante a sociedade se mobilizar, não só as mulheres, eu acho que a sociedade como um todo. Quando uma mulher é violentada, a sociedade é violentada. Né? A sociedade toda é violentada. Então, assim, é muito importante dizer que essa política de governo não é por acaso. A gente não está falando só de uma cortina de fumaça para esconder o Queiroz, a gente não está falando de uma Damares que é maluca, que é até, às vezes, irônica, engraçada, fruto de piada. Não, é tudo proposital. A gente não tem um ministro do meio ambiente à toa, a gente não tem uma ministra como uma Damares à toa, e a gente não tem um não ministro da saúde à toa, né, em plena pandemia, né, gente, com quase 150 mil mortos, né, então, assim, não é brincadeira, isso é proposital, é política de Estado, com o controle dos corpos. O número de negros mortos pela polícia aumentou vertiginosamente, isso também não é à toa. Indígenas estão sendo exterminados, seja pelo Covid ou seja pelas invasões de terra que estão sendo plenamente admitidas pelos grandes latifundiários, quer dizer, as invasões pelos latifundiários e o Estado admitindo tudo isso. Quer dizer, é toda uma política que está mesmo tendente a dizer que corpos importam para esse governo, né? E o das mulheres certamente não. Então, tudo que aconteceu com a menina do Espírito Santo, eu acho que é importante dizer isso antes da portaria, foi um crescente, e cronologicamente, que é bem importante dizer, que essa menina, quando decidiu fazer o aborto, ela procurou o sistema de saúde lá do Espírito Santo, e ela foi estuprada, né? E é uma menina de 10 anos, uma criança. É bom a gente dizer nome, né, gente? Ela é criança, inclusive nos termos legais. Ela tem 10 anos, né? E ela estava grávida, ela foi procurar o sistema de saúde e ninguém sabe como isso vazou. Nós estamos falando de vazamento, de sigilo. Ninguém sabe, não, porque a gente sabe exatamente quem no governo tem acesso a esse tipo de informação e não é mistério. A Damares tem responsabilidade estatal por essa informação. Exatamente. Então, como eu quero fazer a pergunta aqui publicamente, da mesma forma que eu queria saber, né, outros tipos de pergunta, como você colocou aí, a gente não está falando de cortinas de fumaça, de saber aqui, a pergunta não é onde está, por que que o Queiroz depositou cheque para a Michelle, a pergunta é por que que a Damares conseguiu que esses dados fossem vazados. Por que essas pessoas estavam lá na frente daquela igreja? E por que quando houve esse último escândalo aí, onde as pessoas estavam muito pior envolvidas, não teve gente rezando, né? Então, assim, cadê essas pessoas rezando pelas casas de parto, para construir casas de parto, para separar as grávidas? Não temos como lidar, porque esses dados foram vazados muito descaradamente.
E vazou o endereço, né? A gente sabe que teve Sim. parlamentar Isso que foi feriu a né? individualidade daquela criança, feriu direitos personalíssimos daquela criança, feriu cláusula pétrea, que é importante a gente trazer, feriu institutos legais que são muito, muito rigorosos, que foram feitos, que não podem ser derrubados assim de qualquer forma, mesmo em estado de calamidade, mesmo em estado de pandemia. Não é desculpa para que direitos das mulheres sejam assim usurpados, né? Então, nada justificaria. E mais, né? Teve um parlamentar lá do Espírito Santo que foi à casa dessa menina oferecer benefícios financeiros para a avó que estava com ela. E a avó, a gente está falando de mulheres brilhantes, né? Essa avó resistiu e essa avó falou: não, a minha neta não vai ter esse filho. E aí quiseram ouvir essa menina. E aí todo o sistema público de saúde, que a gente fala em objeção de consciência, né? Quem é da área da saúde é que sabe do que eu estou falando, que pode acontecer com um profissional, mas não pode acontecer com todo o sistema de saúde de um estado. Essa menina teve que sair do estado dela, viajar em plena pandemia, ir para o estado. O judiciário foi envolvido, não só o sistema de saúde, mas também o judiciário foi envolvido. A gente teve. Totalmente. Ela não foi atendida, ela estava sofrendo estupros há 4 anos. Ela buscou ajuda, ela não foi atendida. E aí eles colocam, numa semana depois, uma portaria que obriga todas as mulheres a procurarem essa polícia, que já não ajudou nenhuma criança. Se não ajudou nenhuma criança. Assim, Natália, eu acho que essa portaria, assim, não é. Aliás, tudo não é à toa, né? Porque, assim, vamos combinar que essa menina do Espírito Santo não é a única menina que abortou. Não, são 20 mil por ano. Aliás, é a única mulher, se a gente for até ampliar, né? Não é a única mulher que abortou naquele dia. Por que escolheram esse caso? Por que deram toda essa repercussão? E por que vem uma portaria 2 semanas depois? O que está nessa portaria, atendendo a Ana Laura? Eu acho que são esses pontos que a Natália colocou, que são os principais. Primeiro, né, submete a algumas condições a mulher que queira fazer a interrupção legal da gravidez, tá? Legal é aquela em caso de estupro, má formação ou risco de vida para o binômio, isso, né? Que fique claro. Está no Código de 1940, nós não estamos inventando a roda, as condições de fruto de estupro, ou qualquer violência sexual, ao risco de vida da mulher, e o Supremo Tribunal Federal adicionou o aborto aos casos de anencefalia. Essas 3 situações só que são estupros legais. Então, nessas situações... E o de vulnerável, como no caso da menina também, porque menor de 14 anos já é presumido estupro, né? É estupro, ponto. Né? Dela é estupro, não tem nem que dizer que teria que provar violência, né? Então, ele coloca 3 condições aqui. Uma delas, eu concordo, eu acho que o ultrassom, assim, é a violência institucionalizada. É a pior. A mulher tem que passar por uma série de exames, né, para o médico, e lá no meinho desses exames está escrito a ultrassonografia. E aí tem lá um parágrafo dizendo a mulher pode escolher de maneira voluntária, né, se não quer ver as imagens da ultrassonografia. Ou seja, a ultrassonografia é obrigatória. Se você não quiser ver, você vai ter que assumir por documento que você não quer assistir. E vai fazer como na prática? Você vai colocar uma fenda na mulher? Ela vai entrar vendada? Exatamente. Como é que a gente vai efetivar isso? E onde está escrito que para fazer um aborto, a ultrassonografia é obrigatória? Nós temos aí situações no Uruguai, por exemplo, que a gente tem o aborto legal já institucionalizado, né? O aborto em qualquer situação, por meio do Citotec. O Citotec é um meio, então assim, você quer, tá bom, tem lá toda uma política pública para acolher essa mulher, né, para que decida voluntariamente sobre isso, então o Citotec vai fazer na sua casa, é assim que é no Uruguai, e obviamente monitorado com o sistema de saúde e tudo mais. Agora, obrigar a passar por tudo isso, e aí o segundo ponto, né, que eu acho que é muito sério, porque a gente tem desconstruído por muitos anos a desobrigação das mulheres a procurarem a autoridade policial em caso de violência sexual. Por quê? Porque a mulher que é vítima de violência sexual, a primeira coisa que ela tem que procurar não é uma autoridade policial. Porque a questão da violência sexual, antes de mais nada, é uma questão de saúde.
A gente tem não só a gravidez, mas a gente tem um problema sério das doenças sexualmente transmissíveis. A gente tem um problema muito sério. Então, assim, o que a gente tem desconstruído é que essa mulher procure o sistema de saúde em primeiro lugar. Se ela se sentir à vontade, se ela quiser, ela procura a autoridade policial. Mas o sistema de saúde é o primeiro lugar. E esse sistema de saúde tem que ser seguro, de modo também a garantir o sigilo desse atendimento. Então, uma mulher vítima de violência sexual, a primeira coisa, procure um estabelecimento de saúde. Vá tomar o coquetel. Se tiver uma gravidez, você tem o direito ao aborto legal. E se você não quiser se submeter ao constrangimento de ir a uma autoridade policial, você não precisa, você só vai se você quiser. Então, não havia notificação obrigatória. Essa portaria cria o mecanismo de uma notificação obrigatória à autoridade policial pelo profissional da saúde. O profissional da saúde que for procurado por uma mulher que queira fazer um aborto legal, ele tem que notificar. E aí, prevê lá na portaria uma série de coisas que essa mulher vai ter que narrar para o seu médico, em caso de violência. Uma delas é identificar o autor, contar minuciosamente como foram os fatos em que ocorreu a violência, procurar dizer todos os dados para a identificação e localização desse autor. E se ela não quiser, ela não vai fazer o aborto. Em resumo, eu acho que tem muita coisa nessa portaria que a gente pode ver de absurdo, mas é inviabilizar e revitimizar aquela pessoa que já está numa situação de vulnerabilidade maior. Só complementando, não era tudo isso que eu ia falar, na verdade eu ia falar outras coisas aqui sobre violência, eu ia entrar no tema violência, mas essa portaria hoje podia ser mulheres na pandemia, com pandemônio editando portaria e um ministro que não existe, né? Porque, gente, o ministro que não existe na pandemia faz uma portaria preocupado com o aborto legal, né? Mas tudo bem. Além disso, eu acho que a gente tem tido aqui um discurso muito importante que eu queria aqui abreviar, e a Ana Laura até já tocou nesse ponto, que assim, a gente teve, com esse caso da menina, duas coisas que vieram, né? Um discurso contra o aborto legal e pró-vida, que vida que a gente está falando, e o segundo, a gente voltou à temática pena de morte e esterilização química dos agentes que praticam violência sexual, como se a questão da esterilização, da pena, da punição do agente fosse individual, não fosse social, coletivo e estrutural. Não... Como se fosse eficaz, porque a gente sabe que é ineficaz, eles fazem com outros objetos, eles usam além disso, não adianta a castração, é uma lenda, né? Como se a castração resolvesse e como se a violência fosse individual. O problema da violência não é individual, a gente vê o assédio. Se o problema da violência fosse individual, a gente não teria assédio no transporte público, a gente não teria assédio do pai contra a filha, a gente não teria estupro do tio contra a sobrinha. A questão não é individual, não é, como a Ana Laura bem disse, não é o doente, né? Não é só com pênis que se pratica violência sexual. A gente tem que desmistificar essa pessoa do abusador que vai te encontrar na rua e que é uma pessoa que está no beco escuro, né? E que vai abusar. Existem esses casos? Existem. Mas é um inimigo interno. É um inimigo interno que ele é composto por um fator muito importante, que é o controle dos corpos que vocês trouxeram, e que o que é esse controle dos corpos? É aquele avô, aquele tio, aquele pai, aquele patriarca, que ele acredita que naqueles corpos que ele possui, que são os da família dele, tá tudo bem. Então é uma falsa noção que eles trazem de que aquele corpo, mas é a minha sobrinha, mas é a minha própria filha. Esse é um carinho, é a forma que a gente tem de demonstrar amor. Eu sou assim, meu avô fez isso comigo, fazia isso com todas as meninas, a minha família é assim, é normal. Então a gente tem que achar que assim, se eu for denunciar a minha família é disfuncional. Não, né? Quem não passou por isso na própria infância, tem uma amiga, tem uma prima, tem uma irmã, tem uma sobrinha, tem alguém que passou por isso ali na família. São coisas que acontecem dentro da família. E aí a gente tem que levantar uma outra questão, que é esse desgoverno, esse desministério, ele poderia estar preocupado em tirar, né, em o que vai fazer com essas crianças, por exemplo, sem acesso à escola,
sem acesso à creche, que são os outros lugares que a gente tem no estado que também são responsáveis pelo cuidado das crianças, né, pelo ECA, que a gente tem aí que assegura que a sociedade toda tem que cuidar dessas crianças. A gente está enfrentando uma pandemia e as pessoas estão enclausuradas com os seus próprios agressores, muitas vezes, nessa casa. Então, assim, em vez de a gente fazer uma portaria para buscar direcionar essas pessoas para outros lugares, por exemplo, para um abrigo, o que fazer se você estiver confinado com o seu abusador, e criar métodos de denúncia onde essas mulheres que já estão privadas de sair de casa possam denunciar, então colocar o sinal na mão, como a gente viu algumas campanhas, né? Criar canais de diálogo. Não, eles fazem uma portaria que é para fazer essa mulher se submeter a exames, ou seja, a medicalização dos processos fisiológicos, né, daquela mulher, para ter mais controle sobre o quê? É o controle para quê? Para que finalidade esse controle? É pelo bem viver dessa mulher? Eles estão preocupados mesmo com a vida? Porque se tivessem preocupados com a vida, as grávidas brasileiras não estariam morrendo como moscas. Porque é isso, né? 8 para 10 do mundo significa que as grávidas do Brasil estão colocadas ali num lugar da sociedade onde elas não estão sendo vistas, né? Não deveriam estar sendo atendidas nos mesmos hospitais. Isso já estamos entrando no 6º mês de pandemia. Isso não era para estar ainda em debate. Isso aí devia ter sido medida tomada no começo, porque a gente já sabe que separar as mulheres grávidas é o mais inteligente. Mas não, eles estão preocupados em fazer esse controle dos nossos direitos assegurados pelo aborto, porque é uma pauta que elege muitas pessoas ali, é uma pauta que mobiliza as pessoas movidas pelo obscurantismo, movidas pela falta de dados, né? A gente sabe que essas mulheres estão morrendo, enfiando mamona no útero, porque é o que elas têm ali de dispositivo acessível, não tendo acesso aos remédios, remédio barato, e aí movimenta também todo um tráfico, que a gente sabe que esse remédio ele vai chegar para quem tem dinheiro, não vai chegar para quem é pobre, enfim. São discussões que a gente tem que fazer com uma outra perspectiva, né? Esses corpos negros que estão sendo escancaradamente colocados aí sem anestesia nos hospitais, com violência obstétrica já rodando há muito tempo no Brasil, né? No disco rígido do brasileiro, já temos aí 1 para 4 mulheres sofrendo violência obstétrica, que é um fato. Se a gente estivesse preocupado com a vida dos fetos, a gente já estaria combatendo a violência obstétrica e não criando mais empecilhos para as mulheres que são estupradas acessarem o seu direito de aborto legal, né, que é um direito humano das mulheres, um direito assegurado. O Brasil se comprometeu com os outros países a dar mais segurança para essas mulheres, então é isso, a gente acaba sempre voltando nessa portaria de hoje porque foi muito emblemática, né, minha gente? Eu acho que a gente está, assim, temos que falar sobre exaustivamente, né, Margarete, Ana, Neuza. E você falou em patrimonialismo, né, dos corpos, eu acho que é isso, né, o corpo como patrimônio, e a gente tem que resgatar muito o que a Neuza falou sobre a questão do corpo da mulher negra, né, a gente teve aí uma história, no nosso país é escravocrata por natureza, em que os senhores eram donos dos corpos das mulheres negras, e nós tivemos uma falsa abolição da escravatura, porque os corpos negros continuaram sem importância, então não é à toa que as mulheres negras são 50% as mais vítimas de violência sexual, e falar em violência obstétrica, esse número vai se repetir, falar em violência doméstica, esse número vai se repetir, né? Então, a questão do branco ser dono do corpo da mulher negra, da sexualização do corpo da mulher negra, eu acho que é bem importante falar disso, e são as mulheres negras que mais morrem de abortos que não são feitos de maneira correta, né, de abortos que são ilegais nos termos da lei, e por isso são feitos na clandestinidade, né, é importante dizer que os abortos clandestinos, bom, primeiro que abortar, como bem disse a Natália, isso não é para cada 5 mulheres de até 40 anos vai não fazer. Não é o fato de criminalizar que se impede o aborto, né? Eles o aborto acontece, né? né? E o aborto está do nosso lado, não é a qualquer... Provavelmente alguém aqui na família tem mais de uma mulher que já abortou, né? Mas a gente tem alguns marcadores de raça e de classe nesse aborto. Se a gente pegar esses marcadores, a gente vai ver que as mulheres que mais abortam são aquelas de menor escolaridade, são aquelas que vivem mais na periferia, e são as mulheres negras, e são também as que mais morrem de um aborto sem assistência médica adequada. Porque é óbvio, a mulher que fez um aborto
em casa clandestinamente, ela tem muito medo de, se estiver se sentindo mal, procurar o Sistema Único de Saúde, porque tem medo de sair de lá algemada. E ela vai morrer de infecção desse Ou pior, aborto. de não ser atendida. Eu que trabalho com violência obstétrica, posso dizer que mulheres que chegam no hospital em situação de aborto são tidas em um protocolo oculto como criminosas. Então, o fato de a gente buscar a legalização do aborto não é simplesmente a gente dizer se é a favor ou contra, é a gente entender que essas pessoas, elas estão buscando serviços de saúde já debilitadas, né, do corpo, com hemorragia, né, morrendo, né, gente? Morrendo, né? Sim, chegam lá, ninguém vai à toa para o médico, né? Para você chegar no ponto de ter ido para o médico é porque alguma coisa aconteceu de errado ali. E aí elas chegam lá e são revitimizadas. Então, assim, elas estão deixadas de lado, elas não recebem o tratamento, ou então alguém, quando for falar com elas, vai ser grosso, vai ser estúpido, vai tratar aquela pessoa como um sujeito que não merece toda a dignidade que merece, né? Então, assim, quero ouvir a Neuza até sobre isso, porque eu acho que não é nem meu lugar de fala, mas estou falando do ponto de vista da violência obstétrica, porque a gente sabe que acomete e que existe essa diferença sutil, né? Que alguns corpos, eles são deixados de lado, enquanto outros corpos são preservados. A gente tem que a violência, ela vai aumentando, né, para as mulheres negras e diminuindo para as brancas. A gente discute, debate, fala. E eu acho importante dizer que o aborto ele tem classe e raça, porque as mulheres que têm dinheiro, elas fazem aborto em lugares bem seguros e particulares. O aborto ele acontece em todas as classes, lógico, mas eu acho que, claro, a classe mais pobre aborta mais porque precisa, né? Porque de repente não tem condições financeiras para isso. Mas as mulheres de classe média, até as mulheres que têm plano de saúde, isso a gente sabe que tem clínicas que fazem, erram o exame, errou, né? E o plano de saúde até cobre a interrupção da gravidez. As mulheres que morrem de aborto são as mulheres que procuram o SUS. Então, vamos ver. Eu queria só, antes de passar a palavra para a Neuza, aliás, pedir para a Neuza falar um pouco sobre isso, porque eu acho que a gente até pensou em fazer um Mulheres na Pandemia sobre aborto, né, Margarete? Acho que é um tema. Mas a culpa é do desministro. Exatamente. Não, eu estou achando ótimo, eu acho que é super, quase que indissociável uma coisa da outra, né? Mas só para indissociável nesse momento, né? É indissociável e acho que assim, também tem a questão da oportunidade, a gente tem que dar voz aqui, né? Acho que esse programa existe para isso, então acho que é isso mesmo, vamos falando. Mas só para a gente lembrar da questão da violência, né, sexual, trazer um pouco mais para esse tema, porque eu acho que isso que é muito óbvio para nós quatro aqui, a gente está falando, né, repetindo várias vezes, acho que não é óbvio para a maior parte das pessoas, né, que essa ideia de que a violência sexual, alguns devem ter visto que eu participei de um debate lá no GGN, e alguém falou assim, mas da onde deu essa pandemia de pedófilos, né? Falei, gente, não é uma pandemia de pedófilos, quer dizer, esse imaginário, né? Mas o machismo ele é estrutural, ele é tão fundante da nossa sociedade, ele é tão fundante do nosso laço social, que as pessoas, né, acham realmente, assim, pessoas esclarecidas, pessoas, né, que é uma, assim, deu uma pandemia, um monte de gente virou pedófilo de repente e resolveu, né, abusar. Isso que a gente está falando aqui, de que é algo estrutural, né, de que é algo que tem a ver com machismo estrutural, que tem a ver com o lugar da mulher, que tem a ver com essa questão do corpo erotizado da criança, principalmente da menina negra, enfim. Eu acho que isso é muito importante da gente falar, né? E nesse sentido, essa questão da educação sexual, que foi uma coisa que o Freud falava no final do século XIX, quando Freud descobre, né, que a questão da sexualidade infantil é uma coisa normal, ou seja, que a criança sente prazer, que essa criança tem curiosidade pelo próprio corpo e pelo corpo do outro, que isso faz parte do desenvolvimento, né? E que isso não tem nada a ver com a criança ter condição de ter uma relação sexual, muito menos com um adulto, mas tem a ver não com... sexo, né? É estupro. Exatamente. Quando a gente fala de criança, não é sexo a palavra. Exatamente. O nome não é sexo. Exatamente. Então, isso que Freud falava lá no final do século XIX, parece que hoje, assim, é uma... né, algo, e essa inversão que eu queria que vocês falassem, né, depois, Natália, acho que você pode até falar também da iniciativa de vocês, né, super interessante, do movimento Caos.a, né, mas eu queria,
Causa, então, A brincando, né? gente Com tava, causa, né? foi o username que estava disponível, mas a gente gostou da brincadeira no final. Eu Ficou adorei a também. causa, porque é a É, a causa que é causa, estruturante, exatamente. né, do nosso Isso, país. isso, achei muito importante, né? Mas se A a gente, Neuza pudesse falar um pouco disso, porque a sim, questão da educação, ela não é, ela é também no sentido, né, de prevenção, evidentemente, né? Ali dessas crianças, delas poderem identificar, né, quando elas estão sendo abusadas, poder pedir nomear, ajuda, sair do silêncio e tudo mais, mas ela também a longo prazo ela tem um efeito de mudar a sociedade, né? E também educar os futuros, né? Aqueles potencialmente futuros abusadores para que eles não sejam, né? Porque a gente tem que educar os meninos também nesse sentido, né? com Você podia certeza. falar um pouco sobre isso, Neuza? Acho que é bem importante, né? Essa questão do que poderia, vamos dizer assim, incidir na causa, né? Na Uhum. causa do problema, né? Sim, vou falar sobre tudo um pouquinho. Primeiro, sobre os corpos, né? No Brasil, nós temos uma política que se chama necropolítica, política da morte, elimina o processo. O Estado ele usa a morte como forma de gestão. Então, quem vai morrer, gente? A população negra, as mulheres, a população pobre. Entende? Então, esse fator socioeconômico ele influencia tanto para a violência doméstica quanto para as mulheres negras, que sofrem realmente, sim, mais violências obstétricas. Em relação ao aborto, essa discussão é necessária porque a mulher ela precisa entender que ela é dona do seu próprio corpo e quem decide é a mulher, não o Estado. Então, isso é uma discussão que precisa, sim, ser dita. Em relação ao abuso sexual infantil, a violência contra as crianças, a gente primeiro vence o tabu de se poder falar sobre isso. Quando a gente fala sobre isso, a gente educa. Nós temos um país onde a gente vê crianças de 15, 16 anos vendendo seu corpo para subsistência, onde nós temos uma Constituição que dá a ela esse direito e todo mundo acha normal. Essa criança de 15, 16 anos, ela deveria estar em casa, estudando na escola, sabe, brincando, fazendo curso, alguma coisa útil para ela, não vendendo o seu corpo, e é naturalizado isso. Nós temos uma sociedade que naturaliza isso. Em relação à prevenção contra o abuso e como a gente pode trabalhar isso, a nossa condição sine qua non, que não pode ser de forma nenhuma, é falar sobre isso, é discutir sobre isso, é trazer informação. Quando a gente tem uma live que está aqui falando sobre isso, a gente está trazendo informação, a gente está fazendo autoproteção. Quando a gente ensina para a criança que a menina tem vagina, o menino tem pênis, não tem problema nenhum, você precisa ensinar quais são os órgãos sexuais. O corpo não é só cabeça, ombro, joelho e pé. A nossa cartilha ela fala sobre isso. Você está ensinando para o seu filho a conhecer o seu corpo, a ter autoproteção, e ele mesmo vai conseguir trabalhar a prevenção e a proteção, porque ele vai saber que tem alguma coisa errada, porque a família conversou sobre isso, o professor conversou sobre isso, na igreja o padre falou sobre isso, o pastor falou sobre isso. Quando a gente Não é sobre invisibiliza ensinar a fazer sexo, né, Neuza? As não, pessoas têm um gente, mito de que acham que você falar sobre educação sexual e a gente da causa está cunhando o termo de segurança íntima justamente para tirar esse mito aí, né? Que você fala educação sexual, as pessoas imaginam que a gente vai ensinar o Kama Sutra para crianças, e não é isso. As crianças, elas têm que ter a infância preservada, aprender a nomear, aprender que não é não, que elas têm o direito de dizer não, que elas têm um abraço para correr, que elas têm o direito de contar que criança fofoqueira é uma criança saudável, uma criança que não guarda segredos é uma criança saudável, que tem para onde correr, que tem para quem recorrer. E as pessoas colocam muito mito, né, Neuza? E não é isso que a gente está buscando quando a gente fala sobre esse assunto, né? A sociedade precisa entender que prevenir não é estimular. A cartilha, ela deixa bem claro que é muito melhor você prevenir do que tratar os danos.
Gente, trabalhar contra o abuso sexual infantil não é falar de sexo, é falar de corpo. É ensinar para a criança a autoproteção. Quando um pai obriga a criança a beijar, a abraçar, ele está dizendo que qualquer pessoa pode ali usar o corpo dessa criança como ela bem entender, porque fica subentendido isso. E a criança, ela se coloca como submissa e ela tem que obedecer. Não, eu vou dar um beijo, eu vou dar um abraço. Os pais não pensam que às vezes aquele tio fuma, a criança não gosta do cheiro, às vezes aquele tio vai colocar no colo, a criança não gosta desse contato. Então a gente tem que entender, ensinar para a criança que respeitar não é obedecer. A cartilha, ela traz tudo isso de forma bem clara e bem objetiva também. E a gente, como pessoas que estamos aí, temos uma opinião e podemos fazer esse trabalho de prevenção, a gente precisa bater nessa tecla, a gente precisa falar sobre esse tema, a gente precisa divulgar esse material. É um material gratuito, ele é de fácil acesso, ele vai fazer com que os pais, dentro de casa, eles possam fortalecer o vínculo afetivo e o vínculo de confiança, porque segredo, silêncio, culpa e medo são aspectos psicológicos que favorecem o abusador e mantêm a criança nessa condição de violência. A gente entende que tem a síndrome da adicção. O abusador, ele vê essa violência como se fosse um vício e ele quer cada vez mais isso. Então, a criança se torna refém na mão desse abusador. E tem a síndrome do segredo também. A síndrome do segredo é aquele silêncio, aquele segredo que o abusador, ele faz com que a criança ela não rompa isso, porque se ela romper, ela pode ser morta, o pai pode ser morto, ela vai ser institucionalizada. Então, aquele segredo, aquele silêncio, ele vira uma síndrome que sustenta a criança naquela condição de abuso, naquela condição de violência. A gente entender que a escola, ela é um ambiente onde a criança fica mais tempo. Então, a gente tem que fazer parceria com a escola, porque os professores, eles observam de uma forma diferenciada a reação dessa criança. Porque a criança, quando ela passa por abuso, ela tem baixa estima, a criança ela veste 2, 3 calças ao mesmo tempo, a criança ela não consegue mais se socializar, a criança perde o rendimento na escola, a criança provavelmente vai começar a se automutilar, a criança ela fica em um tempo, a criança chora muito, a criança evacua, faz xixi na calça. Então a gente percebe que todos esses aspectos, esses sinais e sintomas, eles podem ser observados tanto pela família, como pelo professor na escola, nas redes também. Então, a nossa cartilha, ela fala sobre tudo isso de uma forma lúdica. Nós fizemos poema, que quando eu estou atendendo aqui na comunidade, eu peguei frases de crianças e transformei em um poema. Por quê? Porque para trabalhar a prevenção, a gente precisa trabalhar os adultos e mostrar para esse adulto que, infelizmente, isso acontece, é real, e não é só na televisão, não, pode estar acontecendo ali dentro do seu ambiente familiar. Como tem uma probabilidade de ser 70% uma violência intrafamiliar, porque quando é extrafamiliar, ela é bem mais fácil de correr o fluxo, ser denunciado, e essa denúncia ela ter esse fluxo efetivo. Intrafamiliar não, porque ela vai trabalhar com uma estrutura familiar que ninguém quer que se desestruture. Então, às vezes, é o tio, é o pai, e a criança e a mulher que sofre violência doméstica, ela chega na delegacia com lágrimas nos olhos, gente. Porque ela vai denunciar seu marido, seu pai, seu companheiro, pai de seus filhos. A mulher é diferente da mulher que sofre um roubo, um assalto, que ela chega lá com sangue nos olhos, né? Não, então esses dois aspectos psicológicos, eles... E as pessoas que foram abusadas na infância, elas têm uma grande probabilidade de se tornarem também abusadores quando crescem, porque o que acontece? Na tenridade, quando ela recebeu aquele afeto, aquele toque, que para ela foi nomeado como afeto, como amor, como carinho, e era, na verdade, violência, ela fica com aquela informação. Então, isso daqui é amor, isso daqui é carinho, isso daqui é afeto. E ela vai reproduzir isso, às vezes, sem nem ter consciência de que aquilo é uma violência. Então, uma passada de mão, esse tipo de toque que a criança não gosta, abraço sem ter sido solicitado, desde essas coisas sutis até aí já aquelas pessoas que têm consciência de que estão fazendo um crime, mas que percebem na mente, né, obscura dessas pessoas que acham que não é tão grave porque são as próprias crianças, né? Então, porque o vô dele fez aquilo com ele na infância dele, ele repete com a própria neta. E isso que é o dilema, é uma coisa intrafamiliar e que é estrutural, vai passando de geração para geração,
exploração, através de diversas crenças que a gente vai desde não nomear as partes íntimas, que o que impede essa criança de fazer uma denúncia, por exemplo, se ela não sabe que o nome da parte íntima dela é vagina, ela vai denunciar para a professora e ela vai falar, meu tio lambeu a minha bolacha. E se na casa dela chamavam de bolacha, a professora vai achar que tá tudo bem, o tio dela lambeu a bolacha dela. Depois, quando a gente vai entender na estrutura da família dessa criança, ela não sabe nem nomear. Então, assim, se não teve limite para a criança não aprende a dizer não aprende o que é isso. O familiar também ignora o quão errado é isso, porque acredita que é uma coisa pouco grave, que aquilo não vai ser motivo para ele ser preso, que ele não precisa ser preso, que ele não é o estuprador, que ele está ali demonstrando afeto, que é assim que é. Então a gente precisa desmistificar, a gente precisa conversar desde o básico do que é um toque, o que é consentimento, até a gente conseguir chegar no sistema prisional, porque a gente entende que o sistema prisional não está ainda capaz de atender essa demanda. A gente não tem pena de morte no Brasil, então essa pessoa vai entrar pelo sistema prisional, vai passar por outras etapas lá dentro e vai sair. Então não ressocializou essa pessoa. Então, como é que a gente conversa com uma sociedade que não existe ressocialização? O sistema prisional é punitivista, a gente sabe que as pessoas acham que tem que punir, quando a gente tem que, na verdade, essa pessoa deveria ser ressocializada. E como é que a gente ressocializa uma pessoa que aprendeu tantas coisas de forma errada, se não pela educação? Por isso que a gente tem lá no Causa esse projeto de falar sobre segurança íntima, e de desmistificar mesmo. A gente, essa semana, trouxe jogos lúdicos para as crianças fazerem em casa, onde você desenha o bonequinho, pinta com as cores o que pode, o que não pode, quais são as partes onde pode tocar, quais são as partes que não podem tocar. Então, desde esse básico, porque a gente não vai conseguir mandar prender todo mundo, a gente não vai conseguir fazer com que eles evaporem da sociedade. A gente fala, assim, de uma epidemia de violência que vai aumentando contra as mulheres, né, conforme a pandemia avança. A gente já chama de epidemia porque o número de mortes é absurdo, né? Qualquer país que é democrático, que tem direitos humanos, já sabe que esses números do Brasil não é um número de país que não está enfrentando guerra. A gente tem esses números em países que estão enfrentando guerra civil declarada. Então, assim, a gente tem que tratar como epidemia, mas é uma epidemia muito sutil porque é interna, inimiga é interna, dentro de casa que a gente tem que ter diálogo. Começar a conversar com seu próprio irmão. A minha preocupação maior com isso é porque a gente sabe que, na prática, essas crianças ainda continuam desassistidas por causa da falta de integração da rede. Porque o abuso é visto como um carinho. Porque nas taxas demográficas de estudo para a fecundidade no Brasil, entre crianças de 10 a 14 anos, mas, ao mesmo tempo, não há uma proteção. Então, há uma dicotomia muito grande. Você percebe que há um sistema que diz do Ministério da Saúde, que as crianças estão sendo abusadas, violentadas, estão engravidando, mas, ao mesmo tempo, não há uma política pública de prevenção. E por causa disso que veio a cartilha do Homem Protege. Esse grupo se juntou e falou, meu Deus, nós não aguentamos mais, nós precisamos fazer alguma coisa. E é algo concreto. E quando a gente tem algo concreto, que a mãe, o pai, a própria criança, ela pode... Quando eu estava trabalhando na comunidade, muitas crianças identificaram o abuso através do desenho, sentado no colo do vovô. A criança ficava o tempo todo apontando para aquele desenho, e nós fomos investigar. Infelizmente, a criança vinha de um ciclo de abuso, que vai passando de geração em geração. A gente observa que esses casos, infelizmente, eles vão acontecendo muito no interior, porque no interior também, não que na cidade não aconteça, acontece muito. A diferença é quando é uma classe social mais alta, a pessoa quer manter o status quo e ela não vai denunciar. Quando é uma classe social mais baixa, vai denúncia, mas a denúncia ela não corre o fluxo mesmo, porque a rede não funciona, a mãe não tem dinheiro para levar essa criança no psicólogo, ela não tem dinheiro para levar essa criança numa rede, a mãe não tem lugar para ficar, não tem como ficar com essa criança, às vezes tem que trabalhar, deixar essa criança sozinha com vários membros de família, de outras famílias, e o abuso vai acontecendo. Então, a gente precisa entender que eu acho que antes de pensar em como punir, é pensar em como prevenir. Agora, gente, eu vou falar para vocês, um fator essencial que a gente não pode deixar de pensar, eu vou falar para vocês a verdade, eu não me importo o que vai acontecer com o abusador, eu não estou preocupada com isso. A gente tem que saber diferenciar abuso de pedofilia, porque a gente entende que 70% da violência sexual ela não é cometida com pedófilo.
pedofilia é uma parafilia estudada na psicologia e na psiquiatria. Então, ela é, digamos, é uma patologia. Eu sou psicóloga, eu não gosto de patologizar. E eu entendo que muitos estupradores, porque essa é a palavra, usam, digamos, esse CID, porque é um CID que vai dizer para você, olha, você não responde sobre isso, para quê? Para que ele não seja punido. Então, agora, eu me preocupo com as crianças que estão perdendo a vida. Eu me preocupo em ter uma política pública. Eu me preocupo que essa cartilha, ela seja, sabe, disseminada no Brasil, no exterior, e ela salve a vida das crianças, porque ela tem material e ferramentas para isso, desde que a sociedade queira discutir, queira trabalhar a prevenção. Eu me preocupo com a vida dessas crianças. Eu não me preocupo como que vai ser essa pessoa presa ali na instituição, não. Infelizmente, eu vou ser sincera para vocês, porque eu estou cansada. Essa semana, eu fui em um lugar, tinha 10 crianças que foram estupradas na pandemia. 10! Sabe o que é 10 crianças? Eu saí de lá, cheguei em casa, eu precisei, sabe, ter um tempo para mim. Essas crianças, o Conselho Tutelar, ele precisa fazer um trabalho de prevenção. Não tem como ele fazer só esse trabalho que ele faz. A gente precisa... E, Neuza, a gente tem que falar sobre Conselho Tutelar, né? A gente tem que falar que o Conselho Tutelar, ele está sendo ocupado por pessoas, majoritariamente, de algumas religiões específicas, que também são organizadas para ocupar esse lugar. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, assim, gente, Conselho Tutelar é para ser ocupado por pessoas da cidade, né, ali do seu bairro. Ele foi pensado para ser uma estrutura que está mais próxima das pessoas e por isso seria eficaz. Porém, ele está ocupado hoje por pessoas que estão com esse mote aí, alinhado com essa portaria que a gente tanto debateu hoje, que é retrógrada, e a gente vem tendo essas ocupações também. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que é importantíssimo, além da nossa informação aqui, né, desse trabalho de base com as vítimas, com as pessoas de educação mesmo, né, básica, é importante que todas as pessoas que estão cientes desse cenário político que a gente está enfrentando no Brasil, que ocupem os seus espaços de poder dentro das suas respectivas posições. Então, assim, eu como advogada tenho obrigação hoje, em 2020, de estar ocupando alguma das comissões da OAB. Se você está no seu bairro, você tem a obrigação de estar ocupando a escola do seu filho, de estar ocupando o conselho tutelar, de estar se mobilizando, de entender quem são as pessoas que ocupam ali na sua micro-região. Por quê? Porque se a gente só deixa essa pessoa ir para o conselho tutelar e o conselho tutelar não está sendo efetivo, porque a gente tem por números estatísticas, a gente tem lá no Carrossel feito sobre isso, eu tenho na minha página também no Instagram, para quem quiser seguir, Natalia.veronese, tem lá algum material também sobre isso, sobre a subnotificação do número de crianças que chega até o conselho tutelar e que não recebe ajuda. Então, assim, omissões graves, que deveriam, né, se essa criança, assim como que fizeram com que essa menina de 10 anos estivesse passando por 4 anos de abuso até o Estado conseguir ajudar ela, esse tipo de omissão também acontece nos conselhos. Então, não quero desqualificar o trabalho dos conselheiros tutelares que dão a vida por isso, que eu sei que são muitos e que são sim a maioria, as pessoas que são vocacionadas para estar ocupando esses lugares, mas eu desejo que essas pessoas se multipliquem e que entendam que a gente precisa ter um direcional para essas crianças. Esse abusador, ele precisa ser afastado desse lar. A gente tem medida protetiva que a gente pode usar, a gente pode afastar essa pessoa, se ele é o provedor da casa, a gente pode ir lá cobrar alimentos lá na vara de família, a gente tem outros lugares, se essa criança realmente estivesse sendo acolhida, ela ia estar recebendo esse tipo de informação. Então, eu oriento as pessoas, infelizmente, em primeiro lugar, procurar a Defensoria Pública, por exemplo. A Defensoria Pública, sim, conta com uma equipe multidisciplinar, onde essa mulher vai poder, essa criança, né, vai poder receber ali algum tipo de acesso, porque, infelizmente, alguns dos nossos locais de acesso, que as pessoas são mais acostumadas a buscar, também acabam se omitindo, acabam não levando esses casos para frente. Imagina, 10 meninas que você encontrou só essa semana, e quantas mais a gente não está perdendo, porque as escolas estão fechadas, as professoras não estão conseguindo detectar mais esses sinais, que antes eram detectados dentro da escola, muitas vezes, né? Então, assim, a gente precisa pensar socialmente, se essa pandemia vai durar até 2021, como os especialistas vêm falado, se essa vacina vai demorar tanto, tem como a gente não ter um espaço para que essas famílias busquem ajuda? É uma pergunta que eu faço.
Em relação ao Conselho Tutelar, eu posso te dizer que o Conselho Tutelar precisa fazer um trabalho de prevenção. Por quê? Quando o abuso já ocorreu, a violência já ocorreu, entende? Então, eles só chegam até ele quando, infelizmente, já tem os danos. E aí, para a gente trabalhar, correr esse fluxo e sanar os danos, você sabe que é difícil. Em relação ao Ministério Público, você sabe qual é o tempo para que as pessoas sejam atendidas de forma efetiva para o Ministério Público? De 8 a 2 anos. Como que uma criança abusada, ela vai esperar de 8 meses a 2 anos, gente, para tratar os danos? Não, a gente precisa de lugares específicos. Do mesmo jeito que tem a delegacia da mulher, a gente precisa de algum lugar específico para cuidar da infância. Porque nem na delegacia da mulher a menina com menos de 18 anos pode se socorrer. Então, a gente tem uma grande lacuna. São dados do meu projeto, o projeto Renascer, que eu trabalhando aqui na comunidade, eu mesmo fui fazendo meus dados, porque é muito difícil para ter esses acessos, né? Olha, para você ter uma ideia, eu nem sei mais o que eu estava falando, o que eu estava falando quando você me entrou para falar isso. Mas para você ter uma ideia, há um problema social, violência sexual infantil, violência contra a mulher. Esse problema social, ele vai abalar o psicológico da criança e da mulher, e ele vai somatizar no corpo. Então, eu já atendi muitas mulheres que cometeram suicídio, no começo da pandemia mesmo, ela conseguiu sair do ciclo da violência, e todo mundo foi trabalhar de manhã, ela tomou remédio, chegaram 6 horas, ela morreu, ela já estava morta, ela cometeu autoextermínio. Por quê? Ela tinha conseguido se livrar dessa pessoa, que ela colocava ela como um cárcere privado ali, né, naquela violência diária, mas ao mesmo tempo os danos psicológicos não foram sanados. Criança, gente, eu atendo crianças de 10, 11 anos toda cortada, sabe? Então, é como você falou mesmo, a gente precisa de algo específico, uma lei específica, né? E a gente precisa fazer isso. Na verdade, a gente já tem o ECA, né? Lei, a gente tem lei. A gente tem lei, né, Margarete? A gente tem uma legislação que abarca já. O problema não é falta de lei, o problema é a efetividade. O problema não é legislação. O problema é a efetividade dessa lei. Política pública. Sim, é estatal. É o uso da lei. A Lei Maria da Penha, por que ela vale? Porque ela é muito usada. Já o Estatuto da Criança do Adolescente já não é muito usada. A Lei 7.716 não é muito usada. Veio a Lei do Feminicídio agora, porque com a Lei Maria da Penha veio a Lei do Feminicídio, e a Lei do Feminicídio ela vai criminalizar, né, a morte daquela mulher, mas para ela existir, a mulher já morreu. Então, assim, enquanto isso, tem a Lei Maria da Penha. Então, mas eu acho isso, Neuza, é uma coisa que é importante dizer, falar em lei, falar em criminalizar mais, isso não é solução. Se a gente pegar, inclusive, os dados da Maria da Penha, pós Maria da Penha em 2006, e pós a lei do feminicídio, que é de 2016, aí a gente pegar os dados de violência doméstica e de feminicídio, a gente constata que esses números só aumentaram. E por quê? Não que a lei não é importante porque é um dado cultural, é um marcador cultural importante de dizer isso não é natural, isso é errado e é inclusive crime. Né? Mas isso sozinho não resolve. A gente precisa, por exemplo, no caso de violência doméstica, mas casos de acolhimento, casos da mulher brasileira, delegacias de mulher 24 horas funcionando, atendidas por mulheres capacitadas para a escuta dessas mulheres vítimas de violência. A gente precisa a mulher no mercado de trabalho, porque muitas vezes ela depende daquele homem que é o violentador dela ou da filha dela para se sustentar. A gente precisa dessa mulher, de repente, mudar de município, voltar para a família de origem dela, para ela ser acolhida. E nós não temos nada disso. A gente tem uma mulher que mal consegue lavrar o boletim de ocorrência, porque o delegado tem coisas mais importantes para decidir, e realmente patrimoniais dentro de uma delegacia tem uma importância muito maior do que entre briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, entre estupro isso é coisa aí lá para a família resolver, né? A gente bota isso para o custo da família, e a polícia e o sistema de justiça, de maneira geral, não se preocupa, e aí isso culturalmente acaba se mantendo. Lógico, eu não estou dizendo que a lei não é importante, eu acho que a gente precisou de uma Maria da Penha, a gente precisou de uma lei do feminicídio, embora eu sou totalmente contra
a penalização dos atos, mas eu acho que em algumas situações que outras áreas do direito não resolvem, a gente precisa do direito penal, como a gente precisa do Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante dizer que tanto o ECA quanto a Lei Maria da Penha são as leis tidas no mundo como a das mais completas e a das mais modernas que nós temos, né? E por que o Brasil ainda tem dados tão alarmantes e tão tristes? Porque a gente não tem um Estado, uma administração pública interessada em colocar em prática essas leis, não na parte penal, porque a Lei Maria da Penha, ela não se resume à parte penal. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não se resume à parte penal. Aliás, isso é o mínimo das duas leis. A gente tem todo um aparato legal de criação de políticas públicas tendentes à prevenção da violência que a administração pública não resolve. Eu sempre falo assim, se o político quer se eleger, principalmente os políticos, eles se elegem com pauta criminalizante. Eu vou criar uma lei para punir, para criminalizar, para botar na cadeia, para aumentar a pena. E isso é muito fácil, é fácil, é demagógico. Falar em criminalizar é sempre demagógico e dá voto. O que não dá voto é falar em resolver o problema por meio de criação de um sistema de política pública. E é isso que a gente tem, que a gente precisa. E nós, como população, a gente tem que parar de comprar esse discurso imediatista de que a gente vai resolver o problema dos crimes sexuais botando o estuprador na cadeia. A gente tem que pensar... Nem tem cadeia, né, para isso. De uma estrutura da sociedade, voltamos a falar, que todos nós estamos inseridas. Cada homem que está nos assistindo, eles fazem parte da cultura do estupro, sim. E que toda política pública, não é só a Damares ou o ministro da Justiça, da Saúde ontem, né, ministro que não é ministro, editar uma portaria. A gente tem aí o ministro da Educação falando, de novo, em estudo em casa, porque deu certo as plataformas online na pandemia, porque eles querem o ensino domiciliar de qualquer jeito. A gente tem aí proibindo educação sexual nas escolas. Eles querem proibir que se fale de educação sexual nas escolas, eles querem proibir currículo básico da aula de biologia. Vejam bem o que está por trás de tudo isso. O que está por trás de tudo isso é um retrocesso enorme. Se a gente hoje já é o primeiro no mundo em violência sexual, né? Na questão do feminicídio a gente está em ascensão permanente, a gente vai piorar. Porque a criança, ela denuncia a violência sexual na escola, e a criança denuncia também que a mãe dela está sendo vítima de violência doméstica. A escola é um canal de comunicação dessa criança, sempre foi. Né? Então, assim, por que querem botar essas crianças dentro de casa? Hoje eu vi um dado da UOL, está na UOL, assustador. 30% das crianças no mundo em idade escolar não tiveram acesso sequer ao ensino à distância durante a pandemia. Um terço das crianças não tiveram acesso à educação durante a pandemia. Se a educação já era um problema no mundo, com a pandemia piorou, porque hoje não é que as crianças não têm só o contato físico com a professora, elas sequer estão tendo contato digital, 30% delas, né? Eu acho que é isso. Gente, a gente precisava de mais 3 programas desses, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. A gente vai 15 para 6, né, Ana? 17h44. Eu mesma vou ter que sair. Por causa do que a Natália estava dizendo e porque as redes não estão integradas. E como a Natália estava falando, a gente precisa de algo, um lugar específico. A gente precisa de... Acontece o crime, mas e aí? Depois daquela escuta, o que vai acontecer? Vai correr esse fluxo e vai para onde? Eu acho que essa angústia dela, que é a minha também. Porque a gente está ali na prática e a gente sabe que... O que vai acontecer depois daquilo? Para onde que eu vou levar essa mulher? Para onde que eu vou levar essa criança? E mais um dado, Nilza, só 42% das mulheres denunciam a violência. O Brasil, a gente tem uma subnotificação que é terrível, né? Exatamente. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. O 5º país que mais mata mulheres no mundo. O Brasil, porque a gente tem subnotificação, porque se a gente tivesse notificação, a gente estaria no top. Sem dúvida, sem dúvida.
Somos. Exatamente. A violência sexual é a segunda maior violência cometida contra criança no Brasil. Só perde para a violência doméstica, que é a primeira, sendo que violência sexual está imbuído no contexto doméstico também, entende? Mas numa campanha eleitoral, a plataforma é coibir os roubos e os furtos, porque essa violência tá um horror na rua, né? É sempre isso, né? Gente, aumentou o número de furto, essa onda de assalto, o horror, né? Gente, o tráfico é culpado de tudo. Esse é o criminoso, o estereótipo do criminoso que se quer combater. Por que a outra violência não é importante? Ninguém fala sobre a legalização do óleo de CDB, por exemplo, que ajuda as crianças que sofreram violência obstétrica, nasceram com problemas cerebrais e que precisam do óleo da maconha, por exemplo, para parar de convulsionar. Esses bebês, ninguém está lá rezando na porta, né? Porque, assim, essa mulher, ela tem que comprar um óleo que custa de 600 a R$1.000 para poder dar para o bebê dela não convulsionar, um óleo que ela poderia estar produzindo na própria casa, ela podia estar plantando uma planta. Mas aí a gente está falando, meu Deus, não podemos falar sobre esse assunto. A criança pode convulsionar, ninguém se choca. Agora, quando eles vêm com um discurso dizendo que a gente vai ser contra o tráfico, contra a pedofilia, contra a exploração, isso daí é pura demagogia. Cadê as casas de atendimento a essas mulheres? Cadê os centros? Cadê a delegacia especializada? Cadê policiais capacitados para ouvir essa mulher sem revitimizar essa mulher, para não afastar essa mulher que vai lá fazer a denúncia? Eu falo porque eu trabalho só com mulheres, eu sou advogada, eu trabalho com advocacia feminista, não atendo os homens, só atendo casos de mulheres. Então, a gente faz criminal, faz família, e a gente vê que essas mulheres, para elas chegarem até o ponto de ir na delegacia, ela tem que estar muito fortalecida, ela tem que ter tido, sabe, atendimento psicológico, ela tem que ter tido uma base familiar que apoie ela, que acredite nela, que não vai dizer que ela está maluca. E quando ela tem tudo isso, que já é a exceção da exceção, ela chega lá para fazer a denúncia, e essa denúncia não é levada para frente. Então, como é que a gente pode, né, sair desse lugar onde a gente está discutindo o que mais a gente precisa? Não são novas leis. Eu já vou logo adiantar. A gente precisa de uma efetivação das leis que a gente já tem. A gente precisa de capacitação dos agentes públicos para que recebam essa mulher, para que escutem a história que ela está trazendo, para que não induzam ela a contar uma outra história, para que escutem, né, para que essa criança ela seja ouvida por um perito judicial. A gente enfrenta a lei da alienação parental, por exemplo, porque a gente vê psicólogos particulares tomando um lugar ali no judiciário de trazer um parecer que tem uma força de verdade, mas é um parecer feito por um perito que ele está ali envolvido naquela dinâmica familiar daquela família. Não é um perito técnico que é neutro, imparcial sobre aquele assunto, entendeu? Então, assim, são problemas estruturantes que a gente tem que enfrentar e que a gente sabe aonde atacar, né? A gente tem que capacitar, a gente tem que fazer com que essa informação chegue, cartilhas precisam ser distribuídas, a informação precisa sair desse 1% que tem internet, tem que chegar impressa mesmo para a população, porque quantas pessoas não têm aquela informação só quando recebem mesmo a cartilha impressa, né, lá? A gente fez um trabalho na OAB da Bahia, onde a gente imprimiu pelas farmácias a cartilha de proteção de violência doméstica intrafamiliar da OAB da Bahia, que foi nacionalizada, inclusive, e ela foi distribuída 160 mil exemplares nas farmácias, os agentes da farmácia capacitados. Por quê? Porque as mulheres, quando elas sofrem uma violência, um dos primeiros lugares que ela vai é na farmácia. Então, se a gente já tem, assim, próximo dessa mulher, um lugar onde ela pode, pelo menos, receber uma informação de que ela não está louca, de que ela tem um outro destino para ela, que não é só aquele que foi posto naquela família, que ela pode transcender, que ela tem, como você disse, né, Neuza, eu achei muito importante você dizer, assim, que a gente tem subempregos nessa sociedade, mas não significa que porque a gente tem essas pessoas não tem coisas muito mais plenas para estarem desenvolvendo, né? A gente tem que pensar no bem viver. Como é que a gente pode pensar num bem viver? Porque o fato, ele não vai mudar, ele acontece, continuará acontecendo entre nós. A gente tem que começar, sim, a ensinar a criança a se proteger, infelizmente, por mais que doa, eu tenho um filho de 4 anos, por mais que me doa ensinar ele a se proteger, eu tenho que pensar que ele precisa se proteger, porque pode acontecer com ele, por que não? Né?
Mas a gente precisa avançar nessa rede nossa mesmo, né? A gente está aqui hoje conversando no sábado, mas a gente tem todos os entes, como eu falei no começo, quem tem capital político tem que se mobilizar agora, não dá para esperar, porque cada dia que passa eles comem mais um direito que foi conquistado com tanto esforço, com tanta luta, com tanto estudo, né, embasado, e a gente não traz uma lei à toa, a gente traz com estudo, traz embasado, e aí eles chegam com uma portaria escrita por um desministro e a gente tem um retrocesso desse tamanho. Né? E aí, como ficamos? Gente, a gente teria mil outras coisas para falar. A gente, inclusive, acho que tem aqui já, Margarete, violência obstétrica, violência doméstica, e etc, 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 né? A gente já tem, é o que eu falei, tomara que a pandemia acabe, mas o Mulheres na Pandemia vai ter que... Um só sobre aborto. Um só sobre aborto, esse já está decidido, né? Mas, Neuza, você não quer ler o seu poema? Falar, declamar o seu poema? Adoro! Eu vou declamar, mas antes eu queria falar para vocês que, segundo a OMS, sexualidade faz parte da personalidade. É uma necessidade básica. Exatamente. Um aspecto humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Se a OMS diz isso, por que a gente não pode trabalhar, não é? E mais, colocar o homem como... Tirar o homem do papel de agente agressor para o agente protetor, gente. Tanto na violência doméstica quanto no abuso sexual infantil. Então, vocês querem que eu fale um poema do abuso ou um poema sobre violência doméstica? Qual que vocês querem que abrange? O do abuso, porque hoje... hoje é esse o tema. Depois a gente lê no... Era só um carinho. Peraí, vou começar aqui. Era só um carinho, e ninguém percebia a tristeza em meu olhar. Um beijo melado que machucava minha alma e me tirava o sorriso. Eu não sabia quem poderia me ajudar. Era só um carinho que me fazia vestir duas calças ao mesmo tempo, que roubava minha infância, me impedia de ser criança, me fazia sentir vergonha, tomar todos os banhos possíveis, esfregar o meu corpo até sangrar. Era só um carinho e eu me sentia fraca e cansada. A minha vontade era fugir de casa. Eu não queria viver. Os dias eram frios com chuvas de lágrimas. O medo era o que me restava. Era só um carinho que de dor dilacerava o meu peito, que me deixava suja, culpada. Eu me punia por esse segredo e me mutilava. A solidão era minha companhia. Era só um carinho que minha boca precisava ser sufocada e eu sentia nojo de mim, odiava o meu corpo. Poucas palavras saíam da minha boca. Eu só queria dormir para sempre. Era só um carinho que o silêncio me impedia de pedir socorro. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto. Ninguém enxergava o meu sofrimento, porque era só um carinho que me fazia fazer xixi na roupa de tanto pavor. Era só um carinho de alguém que deveria me amar e cuidar de mim, de quem estava acima de qualquer suspeita, que me deixava confusa, porque o carinho era terrível. Era só um carinho que eu não suportei e gritei, e ninguém conseguiu ouvir, porque era só um carinho que aos 9 anos, o meu corpo, já sem forças, não conseguiu resistir. Esse é o poema, gente. São frases que eu usei de crianças que eu já atendi. Inclusive, essa Eu Só Queria Dormir para Sempre foi uma criança que ela foi muito violentada sexualmente e eu perguntei, o que você quer? Ela falou assim, o que você gosta de fazer? Porque ela falou, tia, eu só queria dormir para sempre. Porque na cabecinha dela, se ela dormisse, aquela dor ia passar, ela não ia mais sofrer aquela violência. E a poesia, ela não é um jogo de palavras só para fazer beleza, ela é para falar de coisas que existem. Quando a gente trabalha isso na comunidade, as pessoas conseguem entender um pouco aquela dor, sabe? E atendi crianças com muitas calças e eu pensava, meu Deus, o calor desse, por que essa criança está com tantas calças? E a professora falou, Deus, é porque ela acha que com muitas calças ela não vai ser abusada. Crianças que fugia de casa, criança que se automutilava, como eu já relatei aqui para vocês. Então, gente, esse poema, ele fala de uma dor que pode ser minha, que pode ser de vocês, que é de todo mundo. Então, eu falo para você, mãe, eu falo para você, pai, que está assistindo a gente agora,
Poxa, se a internet passa, a TV fala sobre isso, por que a gente não pode cuidar dos nossos filhos? Por que a gente não pode prevenir, usar essa cartilha para autoproteção e salvar vidas? Porque esse é o maior patrimônio que a gente tem, a vida das nossas crianças. E o intuito dessa cartilha é transformar o ciclo de agressividade pelo ciclo de afetividade. Muito obrigada, viu, meninas, pelo espaço. Neuza, Muito eu lindo, queria, Neuza, eu parabéns. queria, queria agradecer Parabéns. muito vocês, agradecer os aportes da Margarete, que trabalha com isso, agradecer a Natália, a Neuza. Eu não posso deixar de dizer, como psicanalista, agradecer especialmente essas palavras finais da Neuza a respeito da OMS, lembrando que a sexualidade faz parte da nossa formação, que a sexualidade é uma coisa boa, a sexualidade é uma coisa natural, é uma coisa que perpassa todas as fases da vida, não é uma coisa que deveria envolver dor, sofrimento, culpa, né? O prazer não é uma coisa ruim, não é em si uma coisa negativa, a curiosidade infantil em relação ao próprio corpo, não tenha problema, Natália, de falar sobre isso com seu filho, posso te falar com toda a Não, tranquilidade de que não é isso, né? Não é isso que traumatiza, porque o verdadeiro carinho, né, com está nas certeza. palavras, né? O abraço das palavras, né? Quando a gente fala, quando a gente passa pelo E a simbólico, gente não é a contra gente abraço, não, nunca, doutor Gonzalez, gente. claro, Pelo amor de Deus, beija-me muito, sabe, exatamente, criança? Meu filho, eu amamentei meu filho até 2 anos e 7 meses. Eu sou a favor exatamente, então, sabe, amor em livre demanda. Amor é em livre exatamente, a demanda. questão Agora, é assim, a essa. gente não pode nomear errado, né? A gente tem que aprender a Isso, nomear os nossos sentimentos, o que é dor, o que é exatamente, abuso, o que é amor, exatamente. né? Exatamente. E eu acho que isso é importante porque o falso moralismo, a criminalização e a patologização, e uma outra coisa que a gente vai precisar discutir, a criminalização da infância, né? Porque é isso, a gente sabe que é a infância preta, pobre, que é criminalizada, né? Então a culpa é do menino, a culpa é da menina, e aí a gente sabe qual é a resposta, é o extermínio, a necropolítica, como a gente falou aqui. Então, eu acho que é fundamental a gente lembrar disso. O discurso moralista, ele não resolve nada, né? O moralismo, ele é inimigo, da verdade, do tratamento, vamos dizer assim, né? Das dificuldades e das mazelas, das desigualdades e da violência. A criminalização e o falso moralismo, eles são inimigos da solução, né, e do combate à violência. Ao contrário do que estão tentando, infelizmente, né, Empurrar a goela propagar e abaixo, né? empurrar a goela abaixo da gente, exatamente. Muito obrigada pela presença de vocês, a casa de vocês, né, Margarete? A gente já falou que a gente vai fazer uma mega festa Sim, depois, porque já não dá sim, mais para sim. convidar tanta mulher para jantar nas nossas casas. Então a gente vai ter que fazer uma festa de mulheres na pandemia, no final da pandemia. Mas é isso. Então contem com a gente, qualquer iniciativa que vocês tiverem, que vocês quiserem que a gente veicule aqui, que a gente fale e tal, é só falar. Hashtag Tamo Juntas, estamos apoiando as iniciativas de vocês também. E é isso. Vamos lutar, né, contra essa portaria e juntas vamos construir um Já futuro pedindo mais aqui justo e mais quem humano. está advogada, que está assistindo, colegas, eu sei que a gente quer descansar, né? Que desde quinta a gente não parou, mas precisamos escrever nota técnica. Quem está aí nos conselhos também de psicologia, nos outros conselhos, gente, escrevam, se posicionem. O posicionamento, ele é muito importante nesse momento. A gente precisa deixar bem claro que Eu sou a isso é louca da nefasto. nota de repúdio também, viu, Natália? Totalmente a Ainda, favor. além da nota de repúdio, a gente faz lives diariamente, a gente faz Isso, exatamente. material, a gente faz nota técnica. Estou escrevendo uma nota técnica agora sobre casos de parto, por exemplo, né? A gente faz de tudo, mas assim, posicione-se, sabe? Não se omita, não fique calado diante dessa degradação que a gente está tendo dos nossos direitos, porque hoje a gente pode falar. E aí se a gente continuar com esse desgoverno, com o nível de aceitação que a gente está tendo nas pesquisas, que também não dá para confiar muito, mas a gente tem que entender que pode ser que a gente passe por muitos anos ainda de políticas Sim. feitas dessa forma, e que daqui a 2 anos a gente vai se arrepender de não ter falado mais alto hoje. Então, hoje, enquanto a gente tem voz, sim,
sabe, temos sim ainda estruturas democráticas que resistem a esse tipo de desmonte que a gente está tendo, então que a gente se posicione. Eu estou aqui à disposição para falar sobre todos os temas aí que eu tenho no meu ativismo, sigam a causa, a gente está muito empenhada para fazer esse material ser um material muito palatável para todo mundo, né, que seja um material de fácil acesso. Muito feliz de estar aqui com vocês, obrigada pelo convite sempre e me sigo à disposição. Vou dar uma palavrinha final, Ana. Eu só acho importante a gente lembrar de 3 coisas. O agente de violência sexual, ele não é louco, a menos que tenha um laudo pericial dizendo que ele é, tá? Ele é um de nós e ele é fruto de um fenômeno estrutural. Segundo, a culpa nunca é da vítima. Terceiro, o maior amigo da violência sexual é o silêncio. E o silêncio, quando a gente fala, não é só o silêncio da vítima, é o seu silêncio de que assiste uma violência sexual no metrô, na tua casa, no teu ambiente de trabalho, e você se cala ou você se recusa a testemunhar. Então, não nos calemos, não naturalizemos a violência e não culpabilizemos a vítima. Eu acho que esses são os 3 pilares mais importantes. Eu queria só encerrar com uma fala pertinente a hoje, eu sei que não é o nosso dia do aborto, mas contra essa portaria a gente está tendo um tuitaço esse final de semana no Twitter, não a portaria 2282, tem alguns manifestos que eu compartilho com vocês para as entidades assinarem, o Conecta está puxando um grande manifesto, a deputada Jandira Fergali, junto com outras deputadas, já entraram também na Câmara dos Deputados para editar uma portaria legislativa para anular essa portaria, e eu acho que as entidades têm sim que se organizar, porque... É 2282, né, Margarete? 2282. 2282. 82 de 2020, foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Eu quero encerrar só com uma frase das nossas irmãs argentinas: educação sexual para decidir, anticoncepcionais para não abortar e aborto legal para não morrer. É disso que a gente precisa, de mais nada, de um Estado competente, de um Estado que se preocupe com a gente, que aplique melhor os nossos impostos e não dê dinheiro aí para banco, que é isso que eles estão fazendo, tá? A vida que importa é a nossa das mulheres que estamos aí à frente dessa pandemia, como a gente tem falado aqui em todos os programas, querem nos matar. E querem matar principalmente as nossas companheiras negras, né? E nós resistiremos e ficaremos vivas. Gente, a gente combinou de não morrer, né, gente? Por favor, companheiras, vamos juntos. Obrigada, Neuza. Um beijo enorme para você, viu? Tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.